Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, os internautas que estão nos acompanhando a nossa sessão nesse momento pelas redes sociais, que tenhamos uma semana abençoada, senhor presidente. O tema, mais uma vez, que me traz a esse espaço sagrado, que é o espaço da Câmara Municipal de Manaus, para falar do transporte coletivo da nossa cidade. E aqui a cobrança que fiz semana passada, cobrar mais uma vez o presidente da UIMU, senhor Francisco Bezerra, e o vice-presidente de transporte, senhor Pedro Carvalho, na limpeza dos terminais. Eu ainda não tive informação que os terminais da cidade de Manaus estão sendo limpos diariamente, lavados ali com água, sabão, água sanitária. Precisam. Agora há pouco, ouvi alguns colegas cobrando e preocupados com restaurantes, preocupados com flutuantes, preocupados com salão de beleza. Senhores, os locais de maior contaminação na cidade é o transporte coletivo. Estão andando aí entupidos igual sardinha em latas. E a gente tem que falar aqui a verdade para a população. Está certo que, nesses locais, nós temos que ter cuidados com a higiene, perfeito, e esses locais estão tendo. O transporte coletivo, não. Basta sair aí na rua e vocês vão ver o que eu estou falando. Os terminais não são limpos. Tem que ser diário. Isso é um compromisso que essa secretaria está falhando, com a incompetência desses gestores. Eles precisam fazer isso. Pedir aqui até a saída deles e mantenham esse pedido. Por suas incompetências. De gerir ou de não gerir esse transporte que está aí fora. Porque foi esse cidadão, o senhor Pedro Carvalho, que deu a bilhetagem eletrônica para os empresários lá atrás. Esse cidadão, o senhor Pedro Carvalho, que não aumentou o número do transporte coletivo agora com a abertura do comércio. Ainda continua praticamente os mesmos ônibus do início da pandemia. E as pessoas tendo que andar entupidas dentro desse transporte, desses ônibus cacarecos que estão aí. Eu vi na internet que os guerreiros fiscais da SMTU foram nas garagens fazer as fiscalizações nas empresas. Depois que criticamos aqui. Ele precisa apresentar esses relatórios aqui na Comissão de Transporte. Ele precisa fazer isso. Para a gente saber realmente a realidade desses cacarecos que estão transitando aí. Mas agora o Júnior colocou aí na tela, eu gostaria que ele colocasse novamente, para vocês terem noção como o senhor Francisco Bezerra e o senhor Pedro Carvalho não estão preocupados com a população de Manaus, não estão preocupados com a contaminação que está acontecendo na cidade de Manaus. Esses documentos aí é uma resposta que o senhor Francisco Bezerra e o senhor Pedro Carvalho deu às cooperativas, aquelas cooperativas do transporte alternativo que trabalham na Zona Leste e Zona Norte de Manaus, que prestam um bom serviço na cidade de Manaus, que não têm os seus veículos renovados, porque a SMTU proíbe, que não tem direito ao seu IPVA, porque a SMTU não emite os documentos, a autorização para que esses cidadãos tenham esse direito adquirido lá na Cefaz. E eles estão pedindo, senhores, o aumento da frota dos alternativos, mais 60 ônibus, para que as pessoas possam andar, que não sejam aglomeradas na cidade de Manaus, na Zona Leste. Sabe o que eles estão dizendo aí? Negaram, dizendo que os alternativos e os executivos, os alternativos, ficam disputando passageiro, cometendo infração de trânsito, como se isso fosse responsabilidade deles. É por isso que eu estou pedindo mais uma vez, senhor Pedro Carvalho e senhor Francisco Bezerra, peçam para sair. Vocês estão fazendo desserviço na cidade de Manaus. Vocês estão trabalhando para os empresários,
Isso aí comprova. O senhor Pedro Carvalho já sabia de muitos anos que ele só faz o que os empresários querem. Isso aí eu estou comprovando, esse documento eles mandaram no final de semana para as cooperativas, dizendo que a partir de hoje ia trabalhar o número A, na terça o número B. Eles não têm que acatar isso. Sabe por que eles não têm que acatar? Porque as pessoas precisam andar de ônibus na Zona Leste e não querem ser contaminadas. Quanto mais ônibus, menos aglomeração. Mas o senhor Pedro Carvalho e o senhor Francisco Bezerra não querem isso, o povo da Zona Leste de Manaus. As entidades sanitárias da cidade, o senhor Pedro Carvalho não quer isso. Hoje, na cidade de Manaus, era para estar circulando 1.100 ônibus no transporte coletivo. Façam uma pesquisa, qualquer um vereador, liguem para ele, ou peçam informação do sistema, quantos ônibus estão circulando. O vereador Jaildo já veio denunciar aqui, neste plenário, que os motoristas estão fazendo carga horária abusiva, não estão aguentando mais. Por quê? Porque os ônibus estão recolhidos nas garagens. E a direção do IMU, aqui vou dizer o nome mais uma vez, senhor Francisco Bezerra e o senhor Pedro Carvalho estão favorecendo quem? A população ou os empresários? Fica uma interrogação. Não me calarei diante de tanta incompetência e tanta atrocidade com as pessoas que estão no transporte coletivo numa hora dessa. Amanhã já falarei de outras coisas, de outras situações desse instituto que está sendo mal administrado por essas duas figuras. Peçam para sair, vocês estão prejudicando a cidade de Manaus. Peçam para sair, vocês estão prejudicando o transporte coletivo da cidade de Manaus, o senhor Francisco Bezerra e o senhor Pedro Carvalho. E tem mais. Aquelas pessoas da Zona Leste da cidade de Manaus merecem respeito. E os senhores não estão tendo respeito com a população da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.